próprios estudos, né, que mostram a qualidade do efluente da Hidro demonstra que a Hidro deveria pelo menos se preocupar em impor uma barreira para o controle de metais. O próprio monitoramento que a Hidro faz é restrito à questão de pH e turbidez. Então, se houvesse ou não um problema com relação aos metais, a Hidro também não tinha esse conhecimento. Ela não pode afirmar que não a Hidro só controla a turbidez e o pH do efluente? Sim, isso daí é pelo menos a informação que a gente tem, sim. Doutora Andréa, a Hidro só controla a turbidez e o pH do efluente? Acho que ele está se referindo ao tratamento da estação de efluentes industriais. Então, Ou não, em qualquer momento do processo, a Hidro só controla o pH e a turbidez dos efluentes? Não, ela faz as análises químicas de monitoramento regular que estão solicitadas nas licenças ambientais. Com que regularidade? Para cada isso estabelece uma regularidade, mas eles controlam materiais sedimentáveis, óleos e graxas, DBO, ferro, nitrogênio amoniacal. Controlam a presença de metais pesados como alumínio, chumbo? Não era solicitado pelo órgão ambiental, por esse motivo... Sim ou não? Não. Não. E esse controle que ela faz é com que frequência? Semestral. Semestral. Então é só de 6 em 6 meses que ela confere os efluentes, se tem que tipo de produto, a senhora falou? Graxa? Óleos e graxas, DBO, ferro, nitrogênio amoniacal, materiais sedimentáveis. Alumínio não. Chumbo também não. Não, esses são os solicitados pelas SEMAS, na licença ambiental. Mas a empresa não controla? A empresa não controla regularmente. Em algum momento? Em algum momento, sim. Em algum momento ela controla? Em algum momento... A senhora sabe me dizer quando é que ela controla isso? Análises esporádicas de uma A senhora análise tem mais certeza completa. do que a senhora está afirmando? Que a empresa controla alumínio e chumbo dos seus efluentes? Chumbo, não. E alumínio? Alumínio, nós vimos algumas análises que eles já realizaram e, inclusive, já encaminharam para o órgão ambiental, SEMAS. Mas eles fazem isso com regularidade ou fizeram após esse incidente que ocorreu em fevereiro, do alumínio? Nós revisamos os dados desde 2015. Então, 2015, 2016, 2017, há análises que incluem o elemento alumínio, cujos resultados são entregues às SEMAS também. E o chumbo não? Não, o chumbo não fazia parte. Doutor Bruno, vocês fizeram análise nos efluentes da empresa Hidro após esses incidentes aí de fevereiro? Eu vou passar para o Marcelo que ele fez. Doutor Marcelo, vocês fizeram análise de efluentes? de efluentes da empresa Hidro? E esses efluentes, eles, além de pH, de um pH impróprio, eles possuem também a presença de metais pesados que podem ocasionar risco ao meio ambiente e aos seres humanos? Sim, com certeza. Até Haveria a porque... necessidade de ter um controle regular, frequente desses metais antes de serem lançados diretamente no meio ambiente? Sim, com certeza. Deveria ter um monitoramento e como prever legislação. Deveria ter um estudo ecotoxicológico para avaliar os potenciais impactos disso sobre o meio os ecossistemas aquáticos. A legislação ambiental, ela prevê o controle de metais pesados? Prevê. E por que a empresa Hidro afirma que não prevê, que prevê apenas o controle de pH e de turbidez? E que realiza apenas de 6 em 6 meses esses produtos que foram... Eu acredito que isso deve estar, tá certo, naquilo, porque a legislação ambiental ela tem também como se diz? Uma questão, tá bom? Esses monitoramentos também são determinados pelo órgão ambiental do Estado. Ok? Então, o órgão ambiental do Estado, de repente, eu não tenho conhecimento exato, mas pode ser que ele só cobre o controle de pH e alguns parâmetros, tá bom? Feitos até, inclusive, a maioria deles por sonda, pH, turbidez e alguns parâmetros de sonda. Porque é só o que eles estariam fazendo ao longo de todos esses anos, tá bom? Como eu estou falando, pode ser que o órgão ambiental do Estado
tem aceito, né, que eles não fizessem o controle de todos os elementos, tá bom? Mas vale a pena lembrar, tá bom, que tem estudos, por exemplo, que mostram que na formação geológica desses materiais já tem metais pesados, ok? Já tem metais pesados. Esses efluentes da empresa Hidro, quais são os metais pesados que oferecem risco ao meio ambiente e aos seres humanos? Olha, Os efluentes que vocês fizeram as análises lá na empresa Hidro. é porque assim... Os efluentes que saem no canal antes de entrar na estação de tratamento. Ok. Esses efluentes, eles contêm, tá bom, teores, que a gente chama de níveis, traços, tá bom, que não significa que sejam menos perigosos, só para esclarecer que às vezes é tratado como menos perigoso, tá bom, não é. Então ele tem nível, até onde a gente conseguiu analisar, a gente encontrou todos os elementos lá, né? Encontramos níveis de vanádio, encontramos nível de chumbo, de arsênio, de mercúrio, de urânio, ok? E nas quantidades de arsênio, chumbo, por exemplo, que foram encontradas nesses efluentes, essas quantidades apresentam risco ao meio ambiente e aos seres humanos? Se lançados sem tratamento, sim. Se entrar em contato diretamente com o solo também? Sim, com certeza. Doutora Andréia, a senhora reconhece nas análises que fizeram dos efluentes a presença desses elementos, chumbo, arsênio, esses que foram mencionados pelo doutor Marcelo? Tantos elementos: chumbo, arsênio, Bário. cromo, cobre, manganês, níquel, todos esses metais foram detectados em concentrações traços, ou seja, em concentrações baixas, abaixo do limite da legislação, tanto nas análises realizadas pela SGW, estão publicadas no nosso relatório, quanto nos relatórios, nas análises que eu revisei também do Instituto Evandro Chagas. Então, eles estão presentes em concentrações traços, isso quer dizer, em concentrações baixas, bem abaixo do limite máximo estabelecido pela legislação. No efluente, na hora que ele vai para o canal que vai direcionar a estação de tratamento, antes de passar da estação de tratamento, há a presença desses elementos, sim ou não? Há presença. Sim. Agora, a quantidade não apresenta risco ao meio ambiente e aos seres humanos, é isso? Nas nossas análises coletadas no efluente antes de ir para a estação de tratamento, inclusive antes, Sim. onde eram esperadas concentrações maiores, Isso. mesmo essa análise mostrou que o que havia em desacordo com a legislação era o pH. Então, o pH estava em concentração elevada, os demais metais estavam presentes, mas mesmo esses, antes de serem encaminhados para a estação, onde haveria ainda um decréscimo da sua concentração, antes do descarte final, esses também se apresentavam em concentrações abaixo do limite aqui de descarte da CONAMA 430. Doutor Marcelo. Só para esclarecer, tá bom, que ser traço não significa que não é um contaminante, tá bom? Mas é Sim, depende quantidade... do que a legislação está prevendo, tá bom? E só para não haver uma confusão, tá certo? Tá? A gente está falando de elementos traços, tá bom, do efluente da empresa, tá bom? E existe duas legislações. Se esse efluente é tratado, tá bom, ele segue a 430, tudo bem? Então, nós estamos falando de efluentes não tratados que contêm elementos traços. Ok. No ambiente, tá bom, nós encontramos em vários pontos, tá bom, esses elementos traços acima da legislação prevista, tá bom, no ambiente. Que é a 357. Tá bom, encontramos sim, tá bom, níveis acima da legislação, tanto de arsênio, como de cromo, como de chumbo. O senhor tem o local onde o senhor fez essas amostras? Temos sim. Tem no mapa aí? Tem localização geográfica. Eu não tenho um mapa aqui, entendeu? Então, mas o senhor olhando no mapa, o senhor teria condições de identificar aproximadamente aonde? Todos os locais, assim, porque teria que realmente botar no mapa de localização. Mas todas as localizações geográficas estão aqui. Pelo descritivo, a gente sabe onde foram encontrados. Sim, tranquilo. Tá, então se prepare que daqui a pouco eu vou colocar aqui os lugares aonde a SGW fez as coletas e as datas, e nós vamos fazer um confronto com o lugar onde o Instituto Evandro Chagas fez as análises. Relator,
Só avisando que o Dr. Marcos Mota, também do Estevão Chagas, já se encontra aqui e também será qualificado para qualquer resposta sobre exposição, principalmente sobre exposição humana a contaminantes, que é uma especialidade dele. Ok. Vamos fazer logo a qualificação, doutor Marcos, então, por favor. Doutor Marcos, o seu nome completo e a sua profissão. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Marcos Mota Miranda. Sou médico, sou biólogo também e tenho mestrado em doenças tropicais, doutorado em saúde coletiva e sou pesquisador do Instituto Evandro Chagas. Estado civil, Sou casado, nacionalidade, brasileiro. data de nascimento, 29/5/61. o seu endereço, Travessa Castelo Branco, 1238, edifício Chabondix, apartamento 1002. o senhor já São forneceu o Brás. seu telefone aqui para a nossa assessoria? O senhor já Da forneceu? outra vez que eu Por favor, prestei então, esclarecimento, me passe- sim, mas eu posso... Pois não. 98819-7980, é o pessoal. O senhor assume o compromisso em dizer a verdade, não faltar e nem calar a verdade sobre as penas da lei? Sim, Muito obrigado. A análise de fios de cabelo de um indivíduo pode demonstrar se esse indivíduo entrou em contato com metais pesados em grande quantidade? depende do metal pesado. Alumínio. A gente está falando de bioindicador, Não, né? eu estou lhe perguntando sobre o alumínio. Alumínio, a gente poderia levar em consideração, dependendo do tipo de exposição, a nível do sangue, seria bem interessante, que é uma contaminação recente. E o fio de cabelo, pode? Ele pode dar elementos dependendo do que se pretende dentro da metodologia de cada trabalho. Doutor Marcelo, considerando o relatório realizado pela SGW para a Hidro, onde a grande maioria dos resultados analíticos deram abaixo do limite de qualificação, sendo iguais aos valores máximos permitidos pela resolução 357 CONAMA, que são divergentes aos resultados obtidos pelos demais institutos, o senhor poderia, por favor, me informar como foi realizada essa análise da amostra do controle B8C2731 em relação aos metais dissolvíveis? O senhor teria condições de responder essa pergunta? O senhor teve acesso às análises da empresa SGW? SGW, tive sim, ok. Eu não estou com o relatório aqui, não tenho numeração de cabeça. Tá. Pode o branco, o senhor sabe que tem quando você vai fazer uma análise, você tem que ter uma referência, né? Isso. Pode o branco, que é o menor valor detectável pelo equipamento, apresentar-se em todas as análises abaixo do limite de qualificação do método? Pois é. Isso garante Essa é uma questão que precisa ser bem esclarecida, tá bom? Se você observar o relatório, tá bom? A maioria, tá bom, dos limites de quantificações, tá bom, estão exatamente, tá bom, o que está na portaria, tá certo? O que para mim já é muito estranho, porque o limite de quantificação ele é calculado, tá bom? Ele não é um limite de portaria. Então, uma pergunta que deve ser feita, tá bom, é que metodologia de análise foi realizada para esse tipo de análise, porque para mim é muito estranho. O que garante uma qualidade de análise? Qualidade de análise que garante são, primeiro, você ter uma comparação com a amostra de referências certificadas. No nosso relatório, a gente informa as amostras de referências certificadas, tá bom? Isso já seria um padrão de qualidade. Segundo, você informar o seu limite de quantificação, isso, o seu limite de detecção. Eu estou colocando critérios muito mínimos, tá bom? Que deve estar em qualquer relatório de análise, tá bom? Então, no relatório, por exemplo, eu não posso até não ver um relatório que eu não identifiquei controle de qualidade, tá certo, tá bom? Não sei qual foi não sei se a professora Simone sabe qual foi o método que foi utilizado, tá bom? Mas um método cujo limite de quantificação aí é muito alto, né? Porque você está exatamente nos limites da legislação. Isso significa que o que está abaixo da legislação você não analisa, tá bom? Mas significa também que o que estiver um pouco acima, você pode estar no limite do erro, porque o limite de quantificação também aproxima muito do limite do erro do equipamento. Então, quer dizer, no mínimo estranho, tá bom? No mínimo estranho, tá certo? Mas está lá. Se você pegar no nosso relatório, os limites de quantificação, tá bom? Eles são bem diferentes para cada elemento químico e eles não
se prendem, tá certo, ao limite de quantificação, ao que está na legislação. Até porque a gente consegue analisar muito menos, como a gente consegue analisar quando está acima. Pelo menos está muito claro aqui no nosso relatório. E respondendo a sua pergunta anterior, tá certo? Se você quiser colocar o mapa de novo lá, que esse é o mapa, eu vou lhe apontar onde nós tivemos alterações. Tá. Ok? Antes de colocar o mapa, que a assessoria já está providenciando, o E senhor pode me informar se houve alteração no meio ambiente, se houve contaminação do meio ambiente? sim, claramente. Com que produtos químicos? Ou Olha, metais pesados? aqui, né, nessa tabela que eu estou no momento, já posso afirmar dela, tá certo? Eu tenho análises, tá bom, que foram feitas no Rio Murucupi, ok? Essas análises aqui estão todas, tá certo? Entre as nascentes, tá bom? E o ponto por onde o Rio Murucupi, né, como é que se diz? É drenado, tá bom? Que seria uma espécie de tubos que ficam próximo ao Vila Nova, ok? Então, nós estamos falando aí... Tem uma caneta laser para o doutor? Alguém tem uma caneta? Se tiver uma caneta laser, Uma melhor caneta ainda. laser aí para o doutor? A senhora Simone, sempre bem preparada, já tem uma caneta laser. Só um minuto. Aonde foi feita a coleta e a data? E qual é a principal fator de atenção? Então, nós temos aqui, ó, essas coletas que eu estou me referindo foram todas feitas nessa área aqui, ó. Essa área de proteção ambiental, tá bom? Não, doutor, o senhor vai ter que ficar mais próximo. Tá bom. Ok. Por causa que quanto mais distante, mais coordenação motora a pessoa tem que ter para manter o... Todas as coletas foram feitas, disso que eu estou lá na tela, que eu vou dizer os níveis, foram feitas nessa área aqui, ó. Ok? Elas não foram feitas na área do Bom Futuro, por exemplo. Elas foram feitas exclusivamente nessa área aqui. Nessa área aqui você não tem influência de lixões, tá bom? Até porque existe... Onde fica o lixão, ponte do mapa? Lixão para cá, ó. Ok? Bem para cá, tá certo? Então nessa área as amostras todas foram coletadas. Onde fica a nascente do Rio Murucupi aí? Por aqui, por toda essa região. O senhor fez coleta aí na nascente do rio? Sim, aí? sim. O que tem do lado direito e do lado esquerdo do Rio Murucupi? Não entendi a pergunta. O que é que tem do lado direito e do lado esquerdo da nascente do Rio Murucupi? Olha, do lado direito e do lado esquerdo só tem as bacias da Hidro. E do lado esquerdo? Também tem a bacia da Hidro e muito distante tem o Rio Pará e ali fica parte do Vila Nova. E qual é a principal divergência do meio ambiente aí nessa região onde o senhor fez a coleta? Pois é. Quais são os pontos de atenção aí? É o Sim, pH, sim, é sim, a presença de metais, quais? Ok, então vamos lá. Nesse trecho aí, Que por dia exemplo, foi feita essa coleta? Bom, não foi 17 de março. A data de coleta eu já lhe informo, tá bom? Só porque são tabelas diferentes, então a gente vai tirar da tela aqui o que está... Bom, aí foram encontrados, tá bom? Níveis... Ok. Foram encontrados, por exemplo, o CONAMA 357 diz que o limite para arsênio total é 10, ok? E em 4 pontos nós encontramos 16,66, 12,13, encontramos 11,39 e em um dos pontos, o ponto mais próximo da nascente, nós encontramos 26,37. E o arsênio está presente também no efluente que foi encontrado dentro da empresa? Desde a origem geológica. Desde a origem geológica, eu queria entender, porque o senhor fala na assinatura química. Isso. E eu queria entender agora, o senhor falou um termo interessante, desde a origem geológica, é isso? Isso. É quando você tem a rocha, tá certo? Vamos falar da extração mineral. Por exemplo, essa rocha pode estar lá no município de Paragominas. Paragominas, ou de Oriximiná. Oriximiná, tá bom, sim. Trombetas, no caso, tá certo? Então, na rocha, tá certo? Você tem lá esses elementos presentes. Só que quando ele está no subsolo, a gente diz que ele está imobilizado, tá bom? Geoquimicamente, ele está imobilizado, ele não tem mobilidade química, tudo bem? A partir do momento que você vai lá extrair bauxita, você não extrai exclusivamente bauxita. Você extrai bauxita, tá certo? E mais vários outros materiais geológicos que você tem naquela área. Então, você tirou aquilo do subsolo, colocou para cima, existe um fenômeno que nós chamamos de intemperismo,
que é muito característico e muito intenso em regiões tropicais, tá bom? O intemperismo, o que é? Ação do sol, da chuva, da umidade, tá certo? Que começa a fazer o quê? Já, ainda que você não fizesse nenhum tratamento com esse material tirado do subsolo, só você colocá-lo sobre o solo, já começa a haver o quê? Ação intempérica, tá bom? E essa ação intempérica começa a liberar, não é isso? Falaremos de um termo mais fácil para vocês entenderem, como se fosse corroendo a rocha e começa o quê? A liberar os elementos químicos, tudo bem? Ok. Só que quando a gente fala desse material, ele é transportado para fazer um processo químico, onde você vai separar a alumina. Nesse processo químico, como é que eu diria? Além de você já ter lá desse transporte, está sempre sendo liberado através do intemperismo, você eleva esse material, eu não tenho certeza aqui de qual é a temperatura dos fornos, acho que a professora Simone pode até informar depois isso melhor, até os colegas da perícia, mas você eleva esse material, por exemplo, a 1000 graus Celsius, tá bom? 1500 graus Celsius. Aí está totalmente liberado os elementos químicos. Então, aquilo que eles aproveitam é a alumina. O que não aproveita, tudo vira o quê? Rejeito, fica resíduo. Esse resíduo tem efluente e tem a parte sólida, tá bom? E esses resíduos têm sim esses elementos químicos, agora com mobilidade geoquímica, porque eles não estão mais agregados à rocha. Então, o que é a mobilidade geoquímica? Qualquer chuva que cai ali, tá certo, vai arrastar esses elementos. É por isso que não existe absolutamente água de chuva, tá bom? Dentro dessa história, tudo que cai por ali é efluente. Então, isso que a gente chama de mobilidade geoquímica. Então, naturalmente você já tem isso, tá certo? Agora, vamos para outro ponto. Na bacia de resíduos, eu tenho fotos, inclusive acabei de passar, a gente pode mostrar nas próprias fotos que eu acabei de passar há pouco, que a gente vai botar na tela. No processo da bacia DRS1, eles misturam lama vermelha com as cinzas do processo. Cinzas, entenda o quê? Tá bom? Cinzas de materiais derivados de petróleo, que também tem esses elementos químicos, tá bom? De forma natural. E também passaram por um aquecimento, eles também estão liberados a partir do momento que geraram as cinzas. Eles estão de fácil mobilidade geoquímica. Então, quando você fala de efluente dentro da empresa, tá bom? Você tem que considerar o quê? Tem os níveis naturais, tá bom? Que vem da geologia do material, que já existe, tá bom? Isso está provado, inclusive, através de estudos, tá bom? Que foram feitos antes da implementação em Paragominas, tá bom? E existe o quê? Aquilo que é liberado junto com as cinzas. Ok? Então, você tem uma somatória de coisas, tá bom? Então, essas duas coisas. Então, é o que nós temos. Pode passar esse slide, por favor. Passe, por favor. Ok, passe mais um pouco. Mais um pouco. Aí você me perguntou de evidências, né? É porque a imagem ali também não está tão clara, tá certo? Mas, quando a gente fala de evidências, tá bom? Isso daqui não é o que está aqui já está indo direto para o Rio Murucupi, tá bom? Aqui não tem proteção nenhuma, tá certo? Isso é uma imagem, uma foto tirada naquele momento, tá bom? Ó, aqui, se você observar, aqui começa o ambiente. Se você aproximar a imagem, bem aqui, já tem evidências de que o que estava ali dentro estava indo para o ambiente. Aqui, ó, ao lado de uma das bacias, também, você vê o material já escorrendo direto para o ambiente. Ok? Então, são evidências de que o que estava dentro da empresa estava sendo, como diz assim, lançado, tá bom? Ou chegou ao ambiente, tá certo? Passa a próxima imagem, por favor. Ok? Aqui, evidência de que também esse transbordamento estava ocorrendo para a área interna, tá bom? Isso é bem interessante, porque essa imagem aqui, tá bom? Que depois vocês fizeram um vídeo no momento que estava uma chuva e tudo escorre para essa área, e ficou sempre a grande pergunta também, o que está aqui, vai ser tratado onde? É uma pergunta que acabou não sendo respondida, tá bom? E aqui, ó, internamente, isso daqui é uma das áreas mais altas da empresa, estava alagada. Quê? Da fábrica aqui. Isso é uma área mais alta da fábrica, estava totalmente alagado, tá bom? Estava totalmente alagado. Pode passar a próxima imagem, por favor. Aqui são as evidências no ambiente, aquilo que foi observado, né, tá bom? De onde vieram as denúncias, tá bom? Pela população,
Tá bom? Então, isso tudo é o conjunto de imagens, né? Isso, tá bom? Vamos em frente. Bom, aqui, depois a gente volta nessa discussão. Passa um pouquinho, por favor. Um pouco mais, por favor. Aí são as cinzas do processo. Desculpa. Aqui, na realidade, é carvão mineral, que é usado no processo, né? E aqui são cinzas. Pode passar um pouco mais, por favor. Ou não. Volte, por favor. Volte lá, por favor. Volte naquela imagem lá. Volte, por favor, na outra. Essas cinzas aqui do processo estão em cima da DRS1. Ok? Então, isso também contribui para você ter como se diz? Elementos tóxicos circulando em todo esse processo, tá bom? Então, você tem exatamente isso. Bom, passando um pouco mais. Bom, aqui, na realidade, foi no dia que houve o tombamento de um caminhão, tá bom? Esse tombamento, para a gente já está muito claro, tá bom? O material, tá certo? O material lá tinha efluente, era um material semelhante com padrão, semelhante à lama vermelha, pode passar. Tá bom? Aqui foram denúncias de lançamento de efluente depois do dia 17, 18 e 19, tá bom? Isso já até passa a próxima imagem. Essa imagem aqui foi feita por uma cinegrafista, tá bom? Independente, ela, tá certo? Estava fazendo uma filmagem quando encontrou, ela publicou essa foto nas redes sociais, tá certo? Mostrando exatamente, tá bom? É direito de imagem dela, exatamente o quê? Que mesmo um mês depois, tá bom? As águas estavam o quê? Ficando totalmente avermelhadas. O que significa água totalmente avermelhada? Isso não passou pelo tratamento, mesmo básico tratamento que eles fazem lá, porque o tratamento básico eles fazem lá é neutralização e floculação, não é isso, Bruno? Ok? E esse tratamento amenizaria esse fenômeno, tá bom, no ambiente, tá certo? Poderia estar sendo despejado através daquele canal velho, que não passa mais pela... Exato, a gente tem imagem. Já foi anteriormente confirmada. Exatamente, pode voltar um pouquinho aí, rapidinho, por favor. Volte, por favor, mais um pouco. Tá, volte mais um pouco. Isso aqui é o que a gente chama de canal, tá certo? Tá? Então aqui tinha uma espécie de bypass, tá bom? Uma comporta, né? Tá bom? Que você liberava todo e você vê que fica uma área de mata, tá bom? Porque, tipo assim, não, dá a entender que ele estaria desativado, mas ele não estava desativado, ele era usado sempre que conveniente, né? E aqui é o tamanho desse canal, isso sem ter chuva e nada. A extensão dele é muito grande, ok? E aí o que acontece? Olha para cá, tudo que vai ser tratado vai para cá, tá ok? Quando se abre isso daqui, se faz um bypass para cá, tá bom? Então, tudo quanto é efluente da empresa chega aqui. Absolutamente quase tudo quanto é efluente da empresa chega nessa área. Tudo bem? Sejam das DRS1, 2, tá bom? Seja da água de chuva que depois se transforma em efluente, tudo chega aqui nessa área, tudo bem? Passa, por favor, um pouco mais. Mas não era esse o único canal. A gente também percebeu que tinha o galpão de cinzas, tá bom? Onde a lavagem das cinzas eram também conduzidas para dentro de um canal. Outro canal, tá bom? Que iria para o ambiente sem nenhum tratamento, ok? Bom, aí você perguntou sobre números, não é isso? Não. Voltando àquela imagem lá do mapa que eu lhe falei, naquela área lá do mapa. Não, pode voltar no mapa, vamos retomar aqui. Eu queria pedir aqui a sua... Perguntou sobre os contaminantes, tá bom? Não, eu não cheguei a responder. Eu queria pedir aqui a sua atenção um minuto. Nós estávamos falando do arsênio, não era isso? Sim. O que é o arsênio? Olha, o arsênio, ele é um elemento, tá bom, não essencial ao ser humano, tá bom? Ele é circulante, sim, na natureza, tá certo? A gente tem arsênio em vários materiais na natureza, tá bom? Só que ele sempre está... Você já tem a data que foi feita a coleta? Deixa só um minuto aqui. 664, 668, só um minuto. Essas amostras foram coletadas todas, tá bom, nos dias 26 de fevereiro e 27 de fevereiro, e uma delas foi coletada no dia 8 de março, tá bom? O arsênio, na amostra coletada no dia 26 de fevereiro, na nascente do rio Murucupi,
que de um lado é a bacia DRS1, do outro lado é a planta de fabril da empresa, qual foi a quantidade que deu? O limite do CONAMA 357 é 10, tá certo? Nosso limite de quantificação é 0,57, é muito baixo, tá bom? E nós encontramos em 4 pontos acima da legislação. 16, 12, 11, quase 12 e num ponto desse 26. Tá O bom? senhor falou sobre origem geológica. Aí, esse arsênio, vocês fizeram uma análise nesse arsênio, e é possível dizer que é o mesmo arsênio que existe no efluente dentro da empresa Hidro, ou pode ser um arsênio que veio da Rússia, ou que veio do Rio Pará, ou que veio de algum produto químico que alguém comprou e jogou no lixão? Olha, o que eu posso afirmar para você é que ele não é natural, tá bom? Ele não é natural aí, tá certo? Nós não temos esse nível de arsênio natural, tá bom, em nossa região, tá ok? E aí o que acontece? Como você está ao lado da empresa, tá certo? Você tem o mesmo elemento que está na empresa, é o mesmo elemento que está aparecendo, tá bom, de forma alterada no ambiente externo ao lado dessa empresa. Agora, mas não tem como afirmar que é o mesmo da empresa. é só se você fizesse um estudo usando análise isotópica, ok? Que isso é possível fazer, mas são estudos muito mais demorados, tá bom? Demoram muito mais tempo por uma série de questões. Esses estudos podem ser feitos até no próprio sedimento, onde você, do fundo do igarapé, onde você pode comprovar uma alteração, tá bom? Antrópica naquele material, tá certo? O Instituto Evandro Chagas tem condições de fazer esse estudo? Não. Quem tem condições de fazer esse estudo, eu acho que aqui na região, só o Paraíso, não é isso, Simone? Eu acho que, não sei se o Paraíso, que seria da Geoquímica na UFPA, tá bom? Ou outros laboratórios muito mais especializados, tá certo? Você tem... Exatamente. Trabalho com água isótopo. Eu conheço um laboratório em São Paulo, o Dr. Jorge Sarquis, que faz, tá bom? Mas eu realmente, fora isso, eu não... Tá bom. Se você vai Obrigado, pode doutor. fazer. O Instituto Renato Chaves fez análise de água e de solo nessa região do mapa aqui, doutor? Não, deputado. Nós não temos, na verdade, laboratório de águas. Né? Renato Chaves ainda necessita... Aumentar um pouco o som do doutor aqui. Ainda necessita da implantação de um laboratório que nos faz Não foi realmente feita muita análise de água? falta, não. Nós E não de fizemos. solo? Solo também não. Ainda não. Nós utilizamos laboratórios terceirizados. Vocês fizeram e coletas? contamos com o apoio também do Evandro Chaves. Vocês fizeram coletas? Só um minuto. Quem vai falar? Doutor André? Vocês fizeram análise? Vocês fizeram coletas? Deputado, as coletas foram feitas mediante solicitação para o Evandro Chagas, ou seja, os técnicos acompanhavam o centro de perícia e no momento faziam as coletas, que são inclusive as mesmas utilizadas pelo Dr. Marcelo. E o laboratório utilizado também foi o laboratório do Evandro Sim. Chagas? Sim. Só esclarecimento, o Renato Chaves ele não tem laboratórios específicos, né, nesses casos, então nós terceirizamos, nós utilizamos parceiros nesse caso específico, foi o Evandro Chagas, em outros casos, por exemplo, utilizamos o LACEN. E você já tem alguma conclusão desses resultados que Não, deputado. estão elaborando o relatório? Sim. Doutora Simone, o Laquanã fez análise de água ou de solo? No mês de fevereiro, no dia do evento, não. E em algum outro momento? Claro, desde 2006 que a gente atua na área. Esse ano, por um problema de saúde meu, não foi possível a gente ir para campo, mas desde 2006 esses trabalhos têm sido publicados, têm gerado teses, mestrados, e principalmente do evento de 2009, né, que foi um grande vazamento. Isso se tornou público, mas nós temos lá, por solicitação da Delegacia de Meio Ambiente, um relatório bem completo, aliás, né? Um relatório de mais de 100 páginas. Lembrando que isso é um estudo, não é um laudo técnico, né? É um estudo preliminar
né? E que esse estudo avançou por alguns meses. Voltamos na área um ano depois, completamos teses de doutorado na área, e esse estudo seguiu. No relatório, de fato, só foi sobre aquele momento, e outros estudos foram feitos pela Universidade Sim ao longo de alguns anos ali na área. Obrigado. Doutor Sidney, né? Doutor Sidney. Na nossa última audiência, ficou claro a utilização do canal velho, o canal que não possui autorização de uso, mas que foi como um bypass utilizado para dar vazão à quantidade de efluentes produzido pela empresa. E essa vazão ocorre sem o menor tratamento pela estação de tratamento ou por qualquer outro tipo de tratamento. Vocês fizeram alguma recomendação à empresa Hidro para que aumente a vazão dos canais, para que eles sejam mais profundos e que a estação de tratamento possa ter uma capacidade maior de tratamento de efluentes? Deputado, são vários aspectos. O lançamento utilizando o canal velho, naquele episódio que eu concordei, que eu relatei aqui, ele teve uma correção de pH que nós não testemunhamos, mas verificamos que ocorreu através dos registros. E que até então era o elemento, né, o parâmetro que estaria fora da legislação. E fizeram o lançamento. Tudo bem. Mas o que eu queria só observar e para contribuir da melhor forma possível para esse processo, e eu queria fazer alguns esclarecimentos para isso. A nossa posição, a SGW Services é uma empresa, primeiro, nós não somos a Alunorte. E é exatamente isso que nós precisamos de vocês. Não, e eu quero deixar muito claro. Enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, que vocês testemunhem aqui com base na técnica e no conhecimento de vocês. Vocês não estão aqui para ser advogado, nem de acusação e nem de defesa. Eu quero deixar muito claro, cristalino isso, porque nosso objetivo aqui não é nem defender, nem inocentar, nem acusar, nem culpar ninguém. Então a utilização desse canal velho, ela é determinada por quem? Não, eu só queria fazer mais uma observação, por gentileza. Toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, e veja bem, eu falo isso com base em quase 30 anos de experiência e mais de 3.000 projetos realizados só com o SGW, sem contar os anteriores à empresa que eu participei na minha vida profissional e os meus colegas também. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui é absolutamente esclarecido num procedimento previsto largamente em vários países do mundo, inclusive o nosso, o Brasil, de investigação ambiental, que não aconteceu em nenhum aspecto. Existe procedimento de investigação ambiental que deve ser feito. Se os senhores, e eu entendo que esse é o objetivo desse trabalho todo, desejam estabelecer e identificar se existe uma contaminação, se existe uma geração de contaminação, se existe uma influência, se existe fonte, se existe uma alteração do meio através de uma atividade, esse mecanismo para isso está previsto em lei, no CONAMA 420, está previsto na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma 15.515, 2 e 3. São procedimentos consagrados, conhecidos e devem ser feitos, e não foram feitos por ninguém, por nós, e tudo que nós vimos até agora, ninguém fez. Então vocês não fizeram a investigação de dano ambiental? Ninguém fez. E a afirmação de... Por isso que a gente vem falando... Então você não tem condição para dizer se houve um dano ambiental ou não? Ninguém tem. A SGW não tem condições de afirmar se houve contaminação do meio ambiente ou não? Claro que não. Claro que não. Tudo que a gente faz aqui são suposições. Vamos falar sobre a utilização do canal velho no dia 16 e 17 de fevereiro.
Sim. Quem é que autoriza? Vocês fizeram uma auditoria na empresa, nos procedimentos, nos protocolos. Quem é que autoriza a utilização desse bypass, desse meio de... Como eu falei, sempre ressaltando que não estávamos lá. É um registro que nós obtivemos. A própria direção da empresa Alunorte que faz a autorização para o uso. Quem? Você lembra do nome de quem autorizou? Silvio? Alta direção. Mas aí não vão ligar para o presidente da empresa para dizer, está chovendo muito, posso abrir o canal velho? Então, tem que ter alguém lá que... Eu acho que isso deve ser pode perguntado para abrir. eles. Nós não sabemos, nós temos a Mas vocês não informação. fizeram uma auditoria na empresa? Sim, sim. Não analisaram os protocolos, os procedimentos? O procedimento deles é... Então, se estiver chovendo muito e os canais não der conta de caminhar os efluentes às estações de tratamento, eles abrem o canal velho e lançam esses efluentes direto sem nenhum tratamento. Quem é que autoriza? Quem autorizou nesse dia? Dentre os documentos analisados, há um procedimento de emergência da empresa. Então, dentro desse procedimento, há uma série de ações mitigadoras de monitoramento e acompanhamento que devem ser tomadas até o último momento que a ação de descarte e abertura do canal velho, evitando-se assim o transbordamento das bacias que continham o efluente contaminado, pelo procedimento é feito pela alta direção no momento que estava no cargo ali no momento. Por o nome específico da pessoa aqui nós não temos no momento. E o cargo? É gerente de, ou coordenador de, ou diretor de quê? É diretor operacional, se não me engano. Diretor. A senhora sabe como é o nome do diretor operacional em fevereiro da empresa? Não temos esse dado aqui. Ele que autoriza a utilização do canal velho, é isso? Não ouvi. Sim, a alta direção que autorizou. É uma tomada de decisão que é feita pela alta direção, de acordo com o procedimento. É o diretor operacional que autoriza a utilização do canal velho? E esse descarte foi documentado pela empresa e informada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAS, para receber o comunicado do dia e do volume em que foi feito o descarte no canal velho. É o diretor operacional que autoriza a utilização do canal velho? Não tenho o nome da pessoa e não estou no procedimento, mas a direção operacional. Mas não posso precisar o nome da pessoa, não sei Mas dizer. é a direção operacional que autoriza a utilização do canal velho? É a direção da empresa. Operacional. Tem um diretor chamado Robson Holanda. É ele o diretor operacional da empresa? Não conheço. Tem um gerente operacional chamado Sérgio Ferreira. Também não tenho Não conhecimento. sabe quem é? Temos um diretor-presidente chamado Carlos Eduardo. Ele é acima do diretor operacional, certo? Carlos Eduardo, a senhora conhece? Carlos foi o que conheci quando ele fez o depoimento aqui pela ITA. A senhora não conhecia ele antes? Não. Qual é a sua função na SGW? Minha função. Eu sou diretora executiva. Na hierarquia da empresa, quem está acima da senhora? Na hierarquia, acima não, tem só os outros diretores da empresa. Estão no mesmo nível. Sim. E hoje a Hidro representa o maior contrato da empresa SGW em vigor? Não. Não. Qual é o maior contrato? Temos uma carteira de clientes extensa e vários contratos em andamento, já tivemos outros.
em termos de valor financeiro. Hoje, em funcionamento, se vocês têm recebimento mensal, tem alguém que esteja pagando mais a empresa do que a Hidro? Sim, o contrato da Hidro é um contrato normal, não é nenhuma exceção, é um contrato relativamente pequeno. E qual é o maior contrato que vocês têm hoje em vigor? Doutor, Deputado, os nossos contratos, nosso trabalho é regido por sigilo e confidencialidade. Nós não podemos mencionar nenhum nome de cliente e nenhum projeto nessa casa. Então, mas eu quero dar uma resposta que satisfaz. Mas eu sou graduado em Direito também, aprovado no exame da ordem, não exerço a advocacia porque eu sou auditor fiscal, mas tenho doutorado em Direito Tributário. Qual é a lei que diz que o senhor pode não contribuir com a justiça? Qual é essa lei? Não conheço o senhor. Então eu quero que o senhor me informe se o senhor tem um contrato acima da Hidro. O contrato da Hidro é um contrato pequeno na nossa carteira de E qual é o serviço. maior contrato que vocês têm hoje em vigor na SGW? Em valores, Em valores. ele chega a 20 milhões. Esse contrato da Hidro, ele é bem pequeno em relação a isso. Muito bem. Então, nós vamos retomar aqui a utilização do canal velho. Então, seria de responsabilidade da diretoria operacional autorizar a utilização desse meio de despejo de efluente diretamente na natureza sem o menor tratamento. É isso, doutora? as evidências que nós levantamos foi que Tatiane. a decisão de descarte do efluente foi tomada em virtude da capacidade das bacias de tratamento da estação terem atingido a sua capacidade máxima, estando elas com 100% da sua capacidade tomada, e a fim de evitar que houvesse sim o transbordamento dos efluentes contaminados para o meio ambiente, decidiu-se uma decisão gerencial e emergencial descartar a água de chuva que se transforma em efluente, que cai dentro da área da fábrica dos circuitos limpos, não dos DRS, que se fosse descartado pelo canal E velho. essa decisão foi do diretor operacional, é isso? Eu não posso precisar o nome da pessoa. O que eu novamente menciono é que o procedimento que nós tivemos acesso é que era a alta direção que toma essa decisão. Mas seria então, a senhora não sabe o nome, mas seria o cargo do diretor operacional, o responsável. A alta direção, ali no caso, é quem está na operação da empresa. Então, por isso que eu estou colocando a operacional, porque estava diante da operação no momento. Ele que autoriza. Sim. E esse efluente produzido pela empresa, ele deve passar por uma estação de tratamento de efluente. Assim é a lei, assim é o projeto aprovado, assim é a condição para que a licença ambiental seja fornecida. Então, se ocorre um evento fortuito que faz com que a empresa não tenha condições de dar conta de tratar todo esse efluente é lançado diretamente no rio sem passar por nenhum tipo de tratamento. Isso pode representar um risco aos peixes que estão no rio, aos animais que bebem da água do rio, às pessoas que utilizam da água dos igarapés e dos rios para lavar roupa, para tomar banho? Eu não posso avaliar. Muito obrigado. Doutor Marcelo, eu faço a mesma pergunta. Não, a mesma que eu fiz para ele. Doutora Simone, eu vi que a senhora prestou atenção, eu faço a mesma pergunta. Ok, vai. É porque eu estava preparando Professora outra Simone. imagem para mostrar. Evidente que tudo que cai no rio, tudo que é jogado no solo, tudo que vai para a atmosfera, ele tem o seu potencial contaminante. Vai depender da concentração e vai depender de como esse contaminante está chegando às pessoas. Se pela água de consumo, se pelo alimento, se pelo peixe, se por contato, através de um banho dentro de um rio,
né? Se ao respirar, que eu digo sempre que emissões atmosféricas, elas são socializantes, né? Porque você pode comprar água mineral, você pode comprar um peixe de um local que não seja aquele que está recebendo contaminante, mas você não pode parar de respirar. Então, a respiração, a inalação desses contaminantes também pode causar problemas de saúde a essas pessoas que estão expostas a um ambiente que recebe esse tipo de lançamento, emissões atmosféricas, efluentes, enfim. Nós temos legislações que norteiam os máximos permitidos. No entanto, quando você tem várias indústrias lançando quantidades, às vezes, não tratadas, ou muitas vezes não tratadas, nos nossos rios, o que é que acontece com o nível de concentração desses metais? A tendência é que, ao longo de 20 anos, esses metais concentrem, né? Então, à medida que isso só é jogado e não é remediado, esses corpos hídricos, esse solo, esses vegetais, o açaí que se come, plantado no solo contaminado, tudo isso tende, com o passar do tempo, a aumentar. E esse aumento vai chegar num limite que começa a extrapolar aqueles níveis máximos permitidos na legislação. E é isso que a universidade sempre mostra. Não adianta você fazer uma análise pontual de um vazamento se esse processo vem ao longo de 20 anos. Então, para mim, né, mesmo não tendo ido lá na área neste ano, mas você tem que discutir o processo em si ao longo de 20 anos de estabelecimento dessas indústrias ali em Barcarena. Doutor Marcelo, a minha pergunta é se a utilização do canal velho, que não está autorizado, que não é uma medida alternativa, porque a empresa possui autorização para os seus efluentes, todos eles, serem direcionados a uma estação de tratamento e dali depois ser lançados na natureza. Possui uma licença ambiental com essa condição. Diante de uma chuva muito grande, na qual a empresa apresenta a insuficiência de condições, a incapacidade de tratar todo o efluente produzido diante de uma chuva muito grande. Ela lança os seus efluentes nesse canal velho e dali, sem nenhum tratamento, é despejado no rio. Isso ocasiona um impacto ambiental, um risco ao meio ambiente? Sim, claro. Tá bom. Primeiro que... lhe pergunto se o senhor sabe bem qual é o canal velho que eu estou falando. Sim. Eu até mostrei na imagem. A gente tem que esclarecer o seguinte, tá bom? A opção de lançar um efluente sem tratamento, tá bom? Pode ser também uma decisão gerencial, como você colocou aí, tá ok? Mas talvez o mais grave seja lançar sem tratamento e você não emitir nenhum alerta para toda a população que usa aquelas águas. Porque da feita que chega no ambiente, você não tem controle mais. Ele vai se espalhar, ele depende da dinâmica do rio, ele vai alguma coisa vai diluir, outras vão se manter por um determinado tempo naquele ambiente e assim por diante. Então, nesse caso, e volto de novo, tá certo? Já estou, inclusive, resolvi botar em imagens, tá certo, os dados que eu estou falando, para a gente não, porque eu estou falando em números aqui, fica muito no ar, mas no Rio Pará, nós encontramos, tá certo, nesse período, tá bom? Quando eu falo Rio Pará, você está falando uma área que vai de Sirituba, né, ou seja, ali da ilha Trambioca até Abaetetuba, passando por vários rios, inclusive Guajará do Beja, Rio Arapiranga e entre outros, Rio Arienga, na bacia do Rio Pará, até onde nós analisamos, sendo bem claro, porque o impacto pode ainda ter sido maior, tudo bem? Porque quando teve o naufrágio do navio de bois, existe um estudo de modelagem que mostra claramente que carcaças de bois chegaram em Ponta de Pedras, chegaram carcaças de boi, por exemplo, em Cotijuba, tá bom, na Ilha das Onças e assim por diante, tudo bem? Boi que é pesado, chega, né? Doutor, obrigado. Pois é. Doutor Sidney, foi emitido algum alerta para a população ou para os órgãos da utilização desse canal velho no dia que ele foi utilizado?
Vocês que fizeram auditoria ambiental lá. Foi só comunicado ao órgão ambiental, a SEMAS. Foi enviada uma carta comunicando que houve o descarte de água no Canal Velho após o ajuste do pH. Foi ajustado o pH? Foi ajustado o pH. Em que local? Que a planta não tem outra estação de tratamento a não ser aquela. Toda a água que recai sobre a área da refinaria, coletada no sistema de drenagem, em Bocas de Lobo, por todas as ruas, é uma drenagem subterrânea que termina numa caixa chamada caixa de mistura. Essa caixa leva os efluentes para a estação. E ali há sim um controle, um registro, medição de pH e ajuste do pH. E Nessa foi caixa? desse ponto de onde os efluentes foram encaminhados para descarte, no Rio Pará. E foi comunicado a SEMAS. E foi comunicado a SEMA em que prazo? Logo, quantas horas depois da utilização? Foi no dia 7 de março de 2018. 20 dias depois. Ou 10 dias depois. Não, 20 dias depois. É isso? A data da carta foi a do dia 7 de março de 2018. Então, 20 dias após o lançamento dos efluentes sem tratamento no Rio, foi comunicado aqui à Secretaria de Meio Ambiente, é isso? E essa equalização do pH que foi feito nessa caixa e não na estação de tratamento de esgoto, isso está previsto no regulamento ou na licença ambiental concedida à empresa? Sim, eles têm um procedimento operacional e na licença ambiental também consta a instalação desses medidores de pH e do controle do pH. Dentro dessas caixas? Dentro é uma caixa relativamente grande que recebe toda a água de chuva que cai sobre a refinaria. É um circuito separado da água de chuva que cai nos depósitos de resíduos de bauxita. Então, toda a água que foi pelo rio, lançada no Rio Pará através da utilização desse canal velho, a senhora pode afirmar perante essa comissão parlamentar de inquérito que houve uma equalização de pH de toda a água que passou pelo canal velho? Durante as horas de descarte de água do Canal Velho, houve a equalização do pH e nós verificamos os registros de medição desse horário do descarte. Houve? Houve. E a questão do controle da turbidez da água, houve também? Não. Então, a única medida que a senhora afirma que foi feita foi a equalização do pH. Exato. Não houve aferição da turbidez e nem houve aferição de metais pesados. Não. A senhora está com o mapa aí que eu já pude... A senhora teria condições de nos informar onde a empresa fez a coleta da água, das suas amostras? Nós temos uma figura ali, pode ser projetada, que mostra exatamente os Por pontos favor. de coleta e ao longo do rio Murucupi. E a data, doutora? Nós iniciamos as coletas no dia 19 de março de 2018. Março. Tinha que aproximar. Podia aproximar? Não é essa. É Não uma é que essa. já consta os quadrinhos com os resultados. Também não é essa. Acho que era essa daqui, de março. Isso aí mostra o local de coleta e o resultado que nós obtivemos das amostras coletadas, tanto no Rio Pará quanto no Rio Murucupi. Ô Marcelo, o senhor me empresta esse laser aí que o senhor tem? Acho que era para Nesse local aqui, é tido como uma das nascentes do rio Murucupi, certo?
Certo. Nesse local, do lado direito, é a DRS1. Isso aqui que circunda ela são os canais. E aqui é a fábrica Isso, é da refinaria. empresa Hidro. Vocês fizeram coleta bem aqui, é isso? As nossas coletas aí são as que estão marcadas nos quadros em azul, os pontos em azul. Bem aqui foi feito coleta? Bem aqui Não, foi aí feito foi coleta? isso. Aí é na área Bem mais aqui foi próxima ao ponto do rio do SAMP 45. Sim, foi feito Aqui coleta. foi feito coleta? Foi. E o resultado dessa coleta no dia 19 de março, qual é? Nós encontramos, dentre todos os metais analisados, nós encontramos somente concentração de alumínio dissolvido, na concentração de 731 microgramas por litro. E o que regulamenta a CONAMA 357? O limite máximo da CONAMA é 100. É 100. Então, nesse local aqui, você encontrou um alumínio na concentração de 731. 731. A CONAMA aplicável aqui é a 357 ou é a 430? Aqui é a 357. Então, mesmo numa coleta feita há quase um mês após o incidente, há essa concentração. Vocês têm alguma justificativa para essa concentração? Como eu disse na minha explanação inicial, para que nós tenhamos certeza absoluta do quanto essa concentração representa a condição natural do meio e quanto é contribuição antrópica, seria da ocupação mais próxima, é necessário que se colete um número maior de amostras mais representativas, para que a gente possa realmente afirmar quanto dessa concentração de 731 representa uma contribuição, uma área de interferência da empresa, ou quanto isso é natural. Nós avaliamos... A senhora tem uma fábrica de alumina. A senhora tem uma fábrica de alumina bem aqui, de um lado. Do outro lado, um depósito de rejeito de alumina. O órgão ambiental, o Conselho de Meio Ambiente estipula que o máximo de alumínio, o máximo aceitável no meio ambiente é 100 microgramas por metro cúbico, não é isso? Por litro. E você encontra 707 vezes mais. E tem que fazer uma análise para saber se é da fábrica. Nesse caso, por se tratar especificamente da região amazônica, onde há dados históricos, inclusive da década de 80, antes da implantação das unidades, que já mostravam que a concentração natural de alumínio ao longo do rio Murucupi tinha uma média de 430 microgramas por litro. De quando é essa análise de que deu 430? Isso aqui é um estudo feito na época do EIA-RIMA, antes da implantação Quem de todo fez o esse complexo de alumínio. Foi a Ecopan, Engenheiros Consultores. São resultados de coletas realizadas em 1980 e 1981. Então, como existe um enriquecimento natural de alumínio, alumínio e ferro, a concentração desses elementos é muito alta na região amazônica. Especificamente no estado do Pará, existem as maiores minerações de ferro e de alumínio na bauxita. Então, há uma anomalia natural. Por isso que é necessário afirmar, eu ainda afirmo que preciso ser feito um estudo. Obrigado. Doutor Marcelo, vocês fizeram coleta no Instituto Evandro Chagas nessa região aqui, no meio ambiente? Sim. No dia 26 e 27 de fevereiro, é isso? Não, 26 e 27 de 26 fevereiro, e 27 de fevereiro desse ano. Sim, sim, Aproximadamente 10 dias após o incidente. exatamente. E qual foi o resultado para o alumínio aqui nessa região? Só um minuto, por favor. Nesse momento nós encontramos aí valores que oscilaram de
2.479 ppbs, até 644 oscilaram esses valores aí. Não, no Murucupi não, desculpa. No Murucupi foi de 790 a 2.479. 2.479 exatamente na nascente, o ponto mais próximo da empresa. Bem aqui, Isso, 2.479. 479. E por que o senhor coletou aqui 2.479 e aproximadamente 20 dias depois houve uma outra coleta feita pela SGW e deu 740 e pouco? É possível que esse material tenha sido diluído Sim. e no decorrer do tempo diminua? Sim, porque as chuvas continuaram na região, né? Isso tá, Existe uma se possibilidade dessa concentração de 2.600 e poucos microgramas, 2.479 microgramas de alumínio por metro cúbico, 2.479. Existe a possibilidade disso ter outra origem que não os seus vizinhos? Eu acho impossível, tecnicamente. Existe uma outra região do planeta Terra que tenha um lugar natural, sem a interferência de nenhuma empresa, que haja uma concentração de 2.470 microgramas de alumínio? Eu desconheço, tá bom? Desconheço. Tá certo? Não sei se algum local exatamente teria esse nível tão alto, tá bom? Desconheço. Doutora Simone, o Lacuanã vem empreendendo estudos há 20 anos na região. E eu imagino que a senhora deva ter feito estudos em outras regiões do planeta em relação ao alumínio. Existe alguma outra região no planeta que apresente uma concentração tão grande de alumínio de forma natural, sem interferência de nenhuma empresa ou do ser humano? Aqui na Amazônia, não. A senhora tem conhecimento Nós de algum fizemos- lugar no planeta Terra? Nós fizemos análise do alumínio na Foz do Amazonas e, de fato, o alumínio lá está bem enriquecido, mas isso já era problema de uma mineradora que atuava na cidade de Santana, e o estudo do Lacuanã comprovou a presença desse alumínio, não só alumínio, mas outros, inclusive arsênio também, oriundo. Então, nós estamos falando de alumínio natural, né? E o alumínio natural na Amazônia, inclusive no Rio Murucupi, mostrado nessa publicação em 2006, um ano que não houve vazamento, é em torno de 200, né? Então, à medida que se diz que 700 pode ter um adendo natural, claro que sim, mas você tem aí um aumento que não encontra em nenhum rio da Amazônia, 731. Pelos estudos comparativos, nessa própria publicação do Lacuanã de 2007, mostra um quadro onde você compara o alumínio em vários rios onde o Lacuanã fez esses estudos, como, por exemplo, no Xingu, no Tapajós, no Tocantins. Então, você compara, né, esses vários níveis de alumínio e vê que o nível de alumínio encontrado lá no Murucupi, ele tem um adendo natural, em torno de 200, mas de repente você encontra 1.000 e alguma coisa nessa coleta, onde você vê lá que houve um acréscimo antrópico. E no caso desse artigo de 2007, foi um duto clandestino, que foi fotografado e colocado no artigo e dito, olha, é 1.000 e pouco por conta desse duto aqui, que não tem como eu afirmar 100% de certeza, mas pelo aumento, né, muito alto do alumínio, poderia ser lançamento clandestino da empresa no Rio Murucupi. Isso dito, inclusive, pelos próprios moradores. A equipe foi levada lá pelos moradores e nós fotografamos o duto. Isso está publicado desde 2007. Houve um momento durante o seu depoimento aqui que foi apresentada uma análise de um de fios de cabelo de uma senhora que apresentava uma distorção em relação justamente ao alumínio. A senhora se recorda disso? Por ocasião daquele depoimento, eu não falei em resultados pontuais. Mas a senhora teve aqui. E depois eu me retirei, né? E uma senhora que apresentou o seu resultado e apresentava um índice de alumínio 11 vezes
maior do que o... A senhora se lembra? Foi no depoimento da pessoa que veio depois de mim. A senhora pode falar o nome dela, porque ela veio aqui e ela mesma apresentou o exame dela. A senhora se recorda o nome dela? Lembro. É a dona Socorro lá do Burajuba. A senhora se lembra do resultado do alumínio no... Não assim de cabeça, não. A senhora sabe onde fica o Burajuba aqui nesse mapa? A senhora está com o seu laser aí, foi a senhora que emprestou para o seu Marcelo. Desculpa. Pensei que não tivesse. O Burajuba fica saindo aqui desse... Mas ele é continuação do Rio Murucupi. Sim, o Murucupi sai e o Burajuba fica mais ou menos por aqui. E ela apresentava um índice de alumínio 11 vezes maior do que o mínimo aceitável no ser humano, é isso? Eu de fato não me recordo exatamente quanto mais. Eu me lembro que o chumbo no cabelo dela estava alterado, se eu não me engano, 3 vezes ou algo parecido. E existiam outros metais, como cromo, níquel. Vocês devem ter esses resultados, o relatório foi encaminhado a vocês. Era 11 vezes, eu me recordo. Doutor Marcos, nós ouvimos aqui várias testemunhas que narraram em suas comunidades, às margens do Rio Murucupi, que muitos integrantes tinham problemas de saúde relacionados a problemas renais, problemas de saúde relacionados a problemas neurológicos, problemas de saúde relacionados a doenças de pele, acima do histórico e do normal. O senhor é médico? Sim.